Bom, tem cerca de um ano que aconteceu um acidente fatal para 5 pessoas. Uma aeronave que ia de São Paulo para Paraty e havia dentro dessa aeronave uma autoridade com uma responsabilidade muito grande, que era o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, e ele foi vítima fatal, junto com os demais, né, o piloto e mais num total de 5 passageiros, né, Teori Zavascki, mais 3 e o piloto. E algumas perguntas vêm surgindo, já temos um ano de investigação e sempre ficam algumas perguntas sobre a questão do que teria acontecido, muita polêmica, e eu vou responder algumas perguntas sobre esse assunto. A primeira delas, havia condições para o pouso naquele dia? Bom, esse aeródromo, eu digo aeródromo porque não era um aeroporto, era um pequeno aeródromo, ele é homologado para operações de pouso visual, né? Pouso visual. Então são operações que dependem do piloto enxergar a pista a pelo menos 5 km de distância e pelo menos 300, 450 metros de altitude. Ele tem que conseguir ter visibilidade, ver o solo, o mar, e ter essa visão. Então essa é a condição visual. Não se pode usar instrumentos. E isso, para você fazer esse tipo de pouso, é necessário que as condições climáticas estejam adequadas. E esse aeroporto não tinha naquele dia as condições climáticas para autorizar um pouso. Esses dados já foram levantados e realmente, sob esse aspecto, podemos dizer sim, que aquele aeroporto naquele dia não tinha condições de ter um pouso daquela aeronave naquelas circunstâncias. Uma outra pergunta é: a aeronave era moderna? Isso não viabilizaria o pouso mesmo com a chuva, uma aeronave bem equipada? Não, porque não é só a aeronave. Tem que ser a aeronave e tem que ter equipamentos no aeródromo, no aeroporto, que possam interagir com a aviônica, que são os equipamentos eletrônicos da aeronave, e conseguir prover condições de fazer um pouso por instrumentos. Então, aquele aeródromo, nenhuma aeronave pode pousar senão em condições de pouso visual, com visibilidade e bom tempo. Então, até era uma aeronave moderna, mas ela era uma aeronave bem boa para o fim a que se destinava, mas não importa, se o aeroporto não tem condições, não tem instrumentação, então isso não pode ser feito. A outra questão é: por que o aeroporto não tinha então esses equipamentos? Não deveria ter? O problema é que aquele é um pequeno aeroporto. A região de Paraty tem pessoas com grande condição financeira, poder aquisitivo, são empresários, têm várias casas, lanchas, etc. Algumas algumas residências com pista de pouso, ou pelo menos um heliponto. E esse é um aeroporto público, sustentado pela sociedade. Então, o que vocês acham? O governo deve equipar um aeroporto como esse, um aeroporto como Santos Dumont, um aeroporto como o Galeão, ou outros aeroportos, Jacarepaguá, que é público, que tem um movimento maior. Então, ele, em prioridade, para ter esse nível de equipamento, ele está realmente lá embaixo. Então, essa é a razão principal. Não é possível que se faça um aeroporto com equipamentos caríssimos, que seja uma manutenção caríssima, com utilização mínima da população. O uso lá é realmente por pessoas que possuem aeronaves ou alugam aeronaves. Então, essa é a razão. Uma outra questão é a famosa questão da sabotagem, né? Essa questão da sabotagem, ela nunca é descartada em nenhuma investigação, né? As informações que a gente tem disponíveis é de que a aeronave não teve falha, né? A gente já tem aí a questão do gravador de voz, que é um luxo para uma aeronave como essa, não precisaria ter, mas a gravação já foi ouvida, não foi encontrada nenhuma anormalidade, não teve pânico, não teve nada disso. Então, a aeronave em si não foi encontrada nenhuma falha de equipamento. A investigação policial também já mostrou que não tem nada que diga que foi, né,
realmente uma sabotagem. Então não existe essa questão provada, mas a suspeita é muito difícil de eliminar. Por quê? Porque se o piloto errou por uma questão de se desorientar espacialmente ou qualquer tipo de falha dele, sempre fica, será que ele tomou algum produto? Mas também já investigaram, também já fizeram autópsia e já viram que ele não ingeriu nada de especial. Mas existem também outras formas, existem formas de você fazer uma pressão psicológica muito forte, você chega e fala, eu vou te demitir. Se você não conseguir botar um ministro lá, você vai perder o seu emprego. E a gente não sabe se isso aconteceu, mas a polícia que está investigando não encontrou nada. Então a hipótese não é totalmente eliminada, mas a possibilidade é bem remota. Seria uma pressão sobre o piloto e uma pressão que não utilizou medicamentos ou drogas, nada disso, mas alguma coisa psicológica que fez com que ele forçasse uma situação. Essa é uma possibilidade. O piloto errou? Infelizmente, né, todo mundo erra. O erro humano é uma coisa que é muito difícil. É uma das minhas especialidades, é estudar fatores humanos, que é o ambiente de indução ao erro. O problema é que tudo leva a crer que ele tenha cometido um erro. Ele forçou uma aterrissagem num local onde, obviamente, não era possível fazer uma aterrissagem por um pouso por operação instrumentada e não tinha condições de pouso visual. Então, a princípio, o piloto teria cometido um erro, mas mesmo ele fazendo essa escolha errada, ele é um hábil, ele era um piloto muito competente, então ele poderia ter feito a manobra e conseguido, por exemplo, não pousar, mas desistido na terceira vez, na segunda, na terceira. Mas o que aconteceu é que parece, pelas investigações, que ele passou por uma situação muito conhecida na aeronáutica, na aviação, que é a desorientação espacial. O que é isso? A gente tem uma sensação de equilíbrio e de onde é o teto, onde é o chão, baseada em três coisas principais. Uma é a visão, a outra as forças musculares, a gente sente os trancos, digamos assim, e percebe que o chão para baixo está aqui, porque a gravidade nos puxa, e tem também uma função do ouvido interno, lá do labirinto, que permite você ter uma sensação de direção, de movimento. É como se um fluido passasse numa pequena tubulação muito sensível, onde tem cílios. Então, quando você se movimenta para um lado, esses cílios viram, e aí você percebe levemente, quando não tem a visão e não tem os esforços físicos que possam dizer, o chão está para lá, está para cá, o meu peso, né, não está para baixo. Então você tem a sensação, mas se você faz uma longa curva, como aconteceu quando ele desistiu do primeiro pouso, ele fez uma longa curva. Durante essa longa curva, no começo ele vai ter uma sensação, mas depois ele vai perdendo, porque ele já não tem a visão, porque está tudo prejudicado pelas nuvens. A parte física de sensação de peso, ele vai perdendo porque a aeronave se movimenta em 3D e acelera em 3D, então em 3 direções, né? Então, 3 dimensões, então você pode não conseguir se orientar. E aí resta o ouvido interno, e numa curva longa ele vai acabar perdendo essa percepção. É o que parece, porque ele atingiu no movimento lateral em faca com a asa, a ponta da asa. Foi esse o toque que ele fez, né? Segundo as informações que nós temos até agora, os destroços. Então, tudo leva a crer que ele passou por uma desorientação espacial. Isso pode ter sido, ele forçou demais a situação, ele devia olhar para o horizonte artificial que ele tem no painel, ele tinha que sincronizar, ele tinha uma carta que eles chamam de Mandrake, que é um macete, onde ele sincronizava as posições pelo GPS e criava uma maneira artificial de fazer um pouso por instrumentos que não era autorizado ali. Então ele pode ter se enchido de tarefas, né? Ele ficou sobrecarregado cognitivamente, fisicamente, ele não tinha condição de saber, e quando ele viu, ele estava muito próximo, quer dizer, quando ele não viu, né? Ele acabou
descendo para fazer o pouso e já estava muito próximo, desorientado, não estava controlando a altitude também no altímetro, e aí acabou acontecendo isso, que eram tarefas demais. Também existe uma questão que pode ter complicado, que é o chamado espelhamento, porque quando você está voando num dia muito cinzento sobre o mar, e se o mar estiver calmo, pode ser que haja um espelhamento, o mar espelha esse cinza e isso complica ainda mais a situação. Então tudo isso leva a crer que ele se desorientou espacialmente e esse acidente ocorreu dessa forma. E por que o CENIPA, né, que é o órgão responsável por fazer a investigação mais importante de um acidente como esse, demora tanto tempo, às vezes 1, 2 anos, para fazer um relatório final? O problema é que o CENIPA ele faz uma investigação chamada de prevencionista. O que é isso? O objetivo dessa investigação é estudar profundamente aquele acidente e depois recomendar no relatório final o que fazer para que ele não aconteça novamente. Para isso, é necessário estudar minuciosamente, não pode ter nenhuma dúvida. Eles não estão preocupados com questões policiais, com outras questões de seguro, de quem é o culpado, quem não é. Eles estão preocupados em entender o acidente e depois recomendar o que fazer para que não aconteça. Então, esse tipo de investigação prevencionista é o mesmo no CENIPA, é o mesmo no NTSB, que é o órgão americano, é o mesmo também na BEA, que é o órgão equivalente na Europa. Eles fazem esse tipo de investigação. Existem outras investigações independentes de companhias aéreas, de seguradoras, de empresas de petróleo, de outras empresas que possuem aeronaves, que a investigação ela tem que ser um pouco mais rápida para chegar a algumas conclusões o mais rápido possível e decidir, não vamos mais usar esse tipo de operação aérea, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos usar essa aeronave. Então são investigações paralelas com outros objetivos que correm mais rápido e que permitem algumas conclusões antecipadas com uma responsabilidade diferente quanto a elas para tomada de decisão. E não é o caso, por exemplo, do CENIPA, que faz uma investigação do tipo prevencionista. Bom, se vocês estiverem interessados em mais assuntos relacionados com risco e segurança, vocês podem acessar o site gerardoportela.com.br ou risksafety.com.br e vocês terão lá vários links, vários tipos de temas relacionados com a área de risco e segurança. Também podem usar os livros. Os meus livros podem ser encontrados em qualquer livraria do Brasil, as grandes livrarias eletrônicas e as maiores livrarias do país, e também em livrarias que operam no exterior. Alguns deles também podem ser encontrados lá. E o acesso principal, outras questões, perguntas, pelos sites que passaram aqui, como eu disse, gerardoportela.com.br, risksafety.com.br.